Olá, sejam todos bem-vindos. Saudade, né? Já tem algum tempo que nós não fazemos nenhum vídeo, mas hoje, graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de fazer esse vídeo. Deixar aqui para vocês um versículo da palavra de Deus, uma palavra para você meditar. Sejam bem-vindos todos vocês. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o meu canal, você que se inscreveu, e você que ainda não se inscreveu, lhe peço, se inscreva, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, a estar sempre levando uma palavra de fé, de esperança, de amor, de exortação, uma palavra que nos desperte. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe seu joinha, faça seu comentário, né, do que você achou, do que você não achou, se você gostou, se concorda ou não, é muito importante para nós. Meu muito obrigado, sejam todos bem-vindos, saudades já de fazer um vídeo. Esse que vos fala é o irmão Jambson, o atalaia da última hora. Estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui para vocês em Lucas, capítulo 17, versículo 6, diz assim: Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este ou a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, Jesus aqui faz uma analogia, uma comparação da fé. Eu quero que você preste atenção, que Jesus ele está falando da fé, e eu sei que você já pode ter visto e ouvido pessoas, pastores, grandes pregadores falando: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já está bem e você consegue realizar grandes coisas. E eu quero lhe dizer que isto não é a verdade, não é isso que o texto está falando, não é a fé do tamanho de, é a fé como um grão de mostarda. Ele faz uma comparação da fé com um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, mas uma vez plantada na boa terra, ela cresce, e ela cresce muito, né? Nas regiões, por exemplo, da Galileia, ela chega até 2 metros de altura. Então, a ponto das árvores dos céus fazerem ninho em seus ramos. E Jesus não usa o grão de mostarda apenas aqui, né, em Lucas, nessa ocasião. Não, né, nos outros evangelhos, em Mateus e Marcos, ele vai fazer uma comparação. O próprio Lucas, ele também vai fazer uma comparação do reino de Deus como um grão de mostarda, né, que cresce, começa pequeno, mas vai crescendo. Então eu quero falar sobre a fé que cresce, porque esta é a vontade de Deus. Não é que você tenha e eu tenhamos uma fé pequenininhazinha, do tamanho de um grão de mostarda, nada disso. A sua fé tem que crescer. Crescimento gera amadurecimento. Um dia nós éramos criancinhas, não é? E fomos crescendo, e chegamos à fase adulta, onde nós temos um amadurecimento. Então, esta fé que cresce e que amadurece, esta fé que cria raízes, é uma fé que vence os obstáculos. Por isso Paulo vai dizer que o justo viverá da fé, andará de fé em fé. Uma fé que cresce diária e constantemente em nossas vidas. Uma fé que vai crescendo a cada obstáculo que você vence pela fé. A cada dificuldade que você enfrenta pela fé, que você vence, a sua fé, ela vai crescendo. Ela tem que crescer, né? Então, aqui no texto, Jesus está conversando com os seus discípulos em Lucas. Ele está falando, Lucas 17, sobre os tropeços, né,
daqueles que causam escândalo, ai daqueles que causam escândalo, né? Daqueles que fizerem alguns seus pequenos tropeçar, porque é lícito que venham os escândalos, mas ai daqueles que causarem escândalos. E Jesus também, ele vai falar do perdão. Versículo 3, 17, capítulo 17, ele vai dizer: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes, Jesus vai dizer, 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os discípulos vão dizer assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eles estavam achando demais. Então Jesus lhe dá essas respostas do versículo 6. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, que é uma semente pequenininha, mas uma vez plantada na boa terra, então você já tem esta semente, porque você que entregou a sua vida a Jesus. A fé, ela veio em você através da palavra. Você ouviu a palavra, A palavra gerou fé em você, O Espírito de Deus trabalhou, hoje você entregou a sua vida para Jesus. Então, esta fé, ela já está em você, essa semente. Agora, o que ela precisa é crescer, ela precisa se desenvolver. Essa fé tem que estar crescendo na sua vida, na minha vida, se desenvolvendo a cada dia que passa. Por isso que muitas vezes em nossa vida existem situações difíceis, passamos por dificuldades que o Senhor permite. Não é porque muitas vezes Deus quer apenas nos provar ou porque Deus quer nos ver triste ou abatido. Não, é porque a fé muitas vezes ela só se desenvolve em meio às dificuldades. A fé, observe, ela nunca vai se desenvolver em momentos de bonança, em momentos de tranquilidade, de refrigério. A fé, como disse Pedro, que é provada assim como ouro é provado no fogo. Então a fé, para que se cresça e se apure, se purifique essa fé, muitas vezes é preciso pôr no fogo. Então muitas vezes as adversidades, os problemas surgem para que a minha e a sua fé seja purificada, seja apurada como ouro refinado, também seja a nossa fé refinada. Ela cresce em meio às dificuldades da sua vida, é para fazer a sua fé crescer. Aproveite esse momento que você está passando de dificuldades, de lutas, para crescimento da sua fé. Então o que você está passando não é para você morrer, não é para desanimar, mas é para o crescimento da sua fé, para algo que Deus tem maior na sua vida, algo grande que Deus quer realizar em você, e não apenas em você, mas através de você, porque nós fomos chamados para fazer a boa obra. E muitas vezes no texto, se você ler 17 de Lucas, às vezes parece que não tem conexão, porque Jesus fala de escândalos, depois ele vai falar do perdão, Se teu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes ele vier até você pedir perdão, arrependido, Jesus diz, perdoa ele, E os discípulos dizem assim, então ajuda-nos na nossa fé. E Jesus vai dar essa resposta, se vocês tiverem fé como um grão, uma fé que cresce, uma fé que se desenvolve. Então vocês vão dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e isso acontecerá. Então Jesus usa uma hipérbole, essa coisa exagerada, essa coisa difícil, que acontece. Muitas vezes a fé, ela está ligada em tudo a nossa vida. Não apenas pessoas querem usar a fé apenas para adquirir, a fé que conquista, a fé que exalta, a fé que põe nos bons lugares, A fé que faz
de você um vencedor segundo os rudimentos deste mundo, né? Alguém que venceu, alguém que conquistou, não tinha nada e agora ele tem uma empresa, tem não sei quantos funcionários. Então usam-se essa margem da fé para se conquistar as coisas terrenas. A fé é muito, muito, muito mais do que isso, né? A fé é muito mais do que isso. A fé, primeiramente, é para a nossa vida, né? Porque a vitória que vence o mundo, disse o apóstolo João, é a nossa fé. E vencer o mundo não é vencer dos requisitos, né? Monetários, econômicos. Não é vencer. Vencer o mundo é vencer o seu sistema, o seu pecado. É estar firme com Deus. Vence o mundo quem está firme com Deus, quem está firme com Jesus, numa vida de santidade, de amor, né? De fidelidade a Deus. Então a fé não é esta fé, né? Que muitas vezes falam e pregam, né? Mas a fé que lhe dá a capacidade de perdoar, a fé que lhe dá a capacidade de amar o seu próximo, porque se você não tiver amor, dificilmente você vai conseguir perdoar alguém que lhe magoe. E os discípulos disseram, isso é muito grande, isso é difícil, alguém pecar contra mim 7 vezes no dia, e eu tenho que perdoar. 7 é o número da perfeição. Jesus deixa claro que não há limites para o perdão. Não há quantidade de vezes, é limitado. Nós temos que perdoar sempre. Mas isso só é possível com fé, pela fé. Uma fé que cresce, uma fé enraizada, uma fé amadurecida, né? Na palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo Jesus. E como é que eu faço, irmão, para crescer essa fé? Bom, eu já falei que um dos momentos de crescimento é o momento de tribulação da nossa vida, de dificuldades, de aperto. Quando olhamos para um lado e para o outro, não vemos saída, né? E é nesse momento que a nossa fé ela é estimulada, né? A confiar em Deus, a acreditar em Deus, que Ele pode todas as coisas, que Ele pode nos socorrer, que Ele pode nos dar a vitória, que Ele pode nos tirar por cima, que Ele pode nos fazer andar por sobre as águas, que Ele pode abrir o mar vermelho. Então é nesse momento, né, tão crucial, tão difícil na minha e na sua vida, que a nossa fé vai ser estimulada a crescer. Então, quem consegue, a sua fé vai ser acrescida, ele vai vencer. Mas tem pessoas que, infelizmente, no meio da dificuldade, ao invés de aumentar e crescer, a sua fé se fortalecer, muitos, né, desanimam, muitos se desesperam, muitos deixam de ir à casa do Senhor, muitos deixam de acreditar em Deus, porque ao invés de acreditarem que Deus é com eles, eles optam por acreditar que Deus o abandonou, que Deus não os vê, que Deus não se importa, né? E tudo isso é um engano do nosso inimigo adversário, porque Deus te ama, Deus se importa com você. Ele te amou primeiro, amou a você e a mim de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, Deus Santo, para se fazer carne e morrer aqui em nosso lugar. Veja que amor maravilhoso é esse. Deu seu único Filho para pagar um crime que ele não cometeu, para pagar o meu e o seu pecado, para que nós tivéssemos direito à vida eterna, a reconciliar com Deus, a ser amigo de Deus, a nos tornarem filhos de Deus, como diz a palavra, porque ele veio para os seus não receberam, mas todos quando receberam a estes, foram dados o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você é importante, e você ainda que não entregou a sua vida a Jesus, talvez você esteja vendo esse vídeo agora, quem sabe você está passando por um grande problema, né, uma grande dificuldade, e você acha que Deus não se importa com você, você acha ou você acredita que Deus não te vê, né, que Deus não está nem aí para o que você está vivendo, para o que você está sofrendo, para o que você está sentindo. Eu quero lhe dizer, como atalaia, que Deus ele se importa com você, Ele te ama, Ele te quer bem. Deus não quer você chorando, triste,
cabisbaixo, sofrendo. Não. Mas é necessário que nesse momento, ao invés de olhar para os lados, olhe para cima. Olhe para o alfa e ômega que é Jesus. Clame a Ele. Abra seu coração ao invés de endurecê-lo e achar que você não é nada nem ninguém, que a saída para você é a morte. Isso é mentira do diabo. A saída para você não é a morte. A saída para você chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, a saída é Jesus Cristo. Procure Ele. Vá a uma igreja, ou aí até agora mesmo na sua casa. Você pode abrir seu coração, né? Você pode aceitar a Jesus agora mesmo. Dobrar os seus joelhos, se você puder, ou sentado, deitado, como você estiver e puder. Ore e diga: Senhor Jesus, eu recebo meu coração como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Lava-me no teu sangue. Escreve meu nome no livro da vida, né? Eu te aceito como meu Senhor e Salvador, único e verdadeiro. Abra o seu coração, deixe Jesus entrar e Ele vai fazer a obra, né? Você vai ver o quanto Deus tem te amado, né? A partir desse momento Deus te ama desde quando você nasceu, ou até mesmo antes de nascer, Deus já te via, né? Antes de você ser gerado. Então esse Deus é maravilhoso, esse Jesus é maravilhoso. Então a fé que cresce, a fé que nos dá a graça de perdoar. Tem coisa melhor do que isso, porque quero te dizer uma coisa aqui. Se você não perdoar, disse Jesus, se você não perdoar o seu irmão, Deus também não poderá perdoar os seus pecados. Sem perdão, não recebemos perdão também, porque Jesus vai dizer que é perdoando que nós somos perdoados. Isso é muito importante, né? Quem sabe você está com o coração aí endurecido, magoado, né, revoltado, porque você foi traído, você foi decepcionado, decepcionada, traída, não sei, né, qual é o problema, mas você tem que perdoar. Quem sabe você foi injustiçado, injustiçada, caluniado, caluniada, mas o Senhor lhe diz agora: perdoe, né? Se você perdoar, você também tem perdão. Se você não tiver perdoado, você também não poderá receber o perdão de Deus, porque é perdoando que nós somos perdoados, disse Jesus. A oração do Pai Nosso fala isso: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, os nossos devedores. Então é necessário que você também perdoe, e a fé vai lhe ajudar a fazer isso. A fé não é só para você conquistar bens, não. A fé que gira, que nos movimenta, que nos faz andar na direção de Deus, no seu caminho. Então use a fé, pela fé, disse Jesus. Se você tiver fé como um grão, presta atenção, é como, não do tamanho de, é como, né? É um comparativo, pequenininho, mas plantado na boa terra cresce. Agora tem um texto também que eu quero ler para você, para completar, está em Mateus 17:20, diz assim, vou ler aqui do versículo 14, Mateus 17:14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de mim, ou compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus vai responder: ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé.
Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Olha que interessante esse texto. Observe que lá em Lucas ele falou da fé para perdoar, né? A fé que nos ajuda a perdoar, a ter amor, a ter compaixão, né? Não é aquele perdão da boca para fora, aquele que diz, não, eu perdoo, mas eu não quero ver nunca mais. Eu perdoo, mas é ele lá e eu cá, ou ela lá e eu cá. Não tenho mais papo, né? Tá perdoado, mas para mim isso não é perdão, né? Isso é um falso perdão. Isso não é perdão. Perdoar é você voltar a ter com aquela pessoa a mesma amizade que você teve antes, né? Eu não posso dizer que perdoei alguém e dizer depois que eu não quero vê-lo. Não, ele lá, eu cá, não falo, não, tá perdoado, mas eu... Isso não é perdão, né? Imagine que se Deus me perdoasse todas as vezes que eu pequei dessa forma. Olha, você está perdoado, mas comunhão com você eu não quero mais, né? Ou está perdoado, mas você não vai sentir mais a minha presença, você não vai sentir mais a minha alegria, você não vai sentir mais o gozo do meu espírito, né? A minha consolação. Imagine tudo isso. Como seria ruim esse perdão de Deus. Mas quando nós pecamos, nos arrependemos, né? Pode ser qual for o pecado, né? Ele nos perdoa, nos abraça e Ele mantém conosco a nossa comunhão. Por isso Jesus diz, se não perdoardes, também o Pai não vos perdoará. Então o perdão tem que ser de verdade, tem que ser com amor. E isso nós conseguimos pela fé, disse Jesus lá, se vocês tiverem fé. E aqui nós vemos outra situação que Jesus disse que a fé ela é importantíssima. Um homem clama a Jesus, seu filho ele é endemoniado, espírito de loucura. O menino caía na água, caía no fogo, espumava, era aquela coisa. Levou os discípulos, eles não conseguiram expulsá-los, o demônio resistiu a eles. E aí Jesus vai dizer, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Porque a incredulidade traz sofrimento para Jesus, né? Quando a gente é incrédulo, quando a gente não acredita no seu poder, na sua glória, quando a gente não deposita em Deus, em Cristo Jesus, total confiança, nossa esperança ali. Então Jesus, os discípulos, Jesus expulsa aquele demônio, o menino fica bom, e os discípulos vão perguntar a ele em particular, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E então Jesus vai dizer assim, olha, por causa da vossa pequenez, nossa pequena fé pequena. Por isso, ele vai dizer que vocês não expulsaram. Pequenez, fé muito pequena. Então ele vai usar a semente de mostarda mais uma vez. Porque, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão, presta atenção, de novo, a expressão é como, e não do tamanho de um grão de mostarda. É como, pequenininha, mas plantada na boa terra, no coração, cresce, né? Cresce, cria raiz, cresce para baixo, raiz e para cima. Cresce na vertical, né? Uma fé que chega até o trono de Deus. Cresce muito, amadurece, dá frutos. Então ele vai dizer, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte. De novo, ele vai usar uma expressão proverbial, né? Muito conhecida. Direis a este monte, passa daqui para acolá e passará, nada vos será. Então veja que Jesus usa mais uma vez uma hipérbole, um proverbial exagerado,
de uma coisa muito grande, muito difícil ou até mesmo impossível, porque você dizer um monte, sair daqui e transportar para o mar. Então Jesus vai dizer essa fé que cresce, não a fé pequena. Veja que ele reprovou os discípulos pela sua pequenez de fé, disse, é por causa da vossa pequenez, fé pequena. Então Deus não quer, Jesus não quer que você tenha uma fé pequena, repito, né? Mas uma fé que cresce, uma fé que amadurece, uma fé que cresce constantemente, diariamente, fé que vence todos os obstáculos da vida. Por isso que o demônio resistiu a eles, por causa da sua pequena fé. E Jesus vai dizer, se a fé que está em vocês aí, embora pequena, é pequena, mas se for pequena como um grão de mostarda, semente, ela vai crescer muito. Aleluia. Então você tem que fazer com que a sua fé cresça. Como é que eu faço isso? Oração, leitura da palavra, porque a palavra gera fé em nós. Cada vez que você medita, não apenas ler, porque ler é algo passageiro, mas é meditar, estudar a palavra de Deus, ter prazer na palavra, né? Mergulhar a fundo nessa palavra, ela vai gerar fé, a oração. Você vai ver que a sua fé cada dia vai crescer sempre mais, né? Você vai ter uma fé mais firme, uma fé enraizada. Jesus vai dizer que vai crescer tanto, né, a ponto das aves fazerem ninho nos seus ramos, porque a mostarda lá cresce, tem mostarda que chega até 2 metros de altura. Então, para uma hortaliça cresce demais, é da maior das hortaliças. Fé é pequenininha, mas uma vez crescida, né, cresce demais. Então, adube a sua terra, que é seu coração, com oração, né, com palavra, com a vida santificada. E você vai ver que a sua fé vai ser como essa que Jesus disse, vai crescer, a ponto que nada lhe vai ser impossível. Nada vai poder lhe deter, nada vai poder lhe parar, nada vai ser intransponível para você. Não vai haver obstáculos, né, que lhe detenha. Os obstáculos e as dificuldades aparecerão sempre na nossa vida, mas nada que vai lhe deter, nada que vai lhe parar, porque a fé vai fazer você vencer e superar todos os obstáculos da sua vida, sejam eles emocionais, sentimentais, espirituais, financeiros, não importa. A fé fará de você um grande e verdadeiro vencedor. Então tá aí a fé que cresce, né? A fé que nos faz vencer. Aí, para concluir, versículo 21, ele vai dizer, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Quero aqui abrir um parênteses. Eu sei que muita gente acredita que essa casta que Jesus fala aqui é de demônios, mas observe que Jesus disse, você não expulsou esses demônios porque vocês não estavam jejuando e orando. Se vocês estivessem jejuando e orando, esse demônio teria saído. Não, Jesus disse, não saiu por causa da pequenez de fé. Fé muito pequena, não conseguiu. Então, de que casta ele está falando? É a casta da incredulidade, da dúvida. Porque quando eles disseram assim, sai demônio, em nome de Jesus, o demônio dizia, não saio. Porque eles estavam acostumados a expulsar demônios, e muitas vezes de uma só palavra, sai demônio, e o demônio saía em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Mas esse resistiu, quando eles disseram, sai, e o demônio resistiu, não saio, sai, não saio, sai, não saio, e no final foram vencidos, porque a sua fé foram sendo abatidas a ponto de ficar bem pequenininha, pequenez. E aí Jesus fica indignado e diz, geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Traga o menino, expulsou de uma só palavra. Quando eles perguntam, diz, não, foi a sua pequenez de fé. Então, essa casta, eu acredito que não é de demônios,
Porque a autoridade e o poder está no nome de Jesus. Você não disse, quando vocês jejuarem e orarem, vocês terão um grande poder. Não, ele disse, é em meu nome. Vocês vão curar os enfermos, purificar os leprosos, vocês vão expulsar os demônios, vocês farão as mesmas obras que eu fiz e até maiores, em meu nome. A autoridade e poder está no nome de Jesus. Então, o que é que impede muitas vezes desse poder e autoridade que nos foi otorgado por Cristo se manifestar? A incredulidade, a dúvida. E como é que eu tiro então essa casta de incredulidade e dúvida? Oração e jejum. Ore, jejum, né? Eu ainda acrescento mais uma pitadinha de sal, palavra de Deus, e você vai ver, né? Você vai ter uma fé maravilhosa, crescente, amadurecida, para realizar grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado por você ter nos assistido até o final, né? E mais uma vez eu quero convidar você, se inscreva no nosso canal. Vamos nos esforçar para estar sempre trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus em Cristo continue nos abençoando.